Seja bem-vindo! Hoje continuaremos falando sobre a compatibilidade entre a identidade autossoberana e a LGPD. Eu sou Anália Meira, da NetBR. No vídeo anterior, comentamos alguns conceitos da LGPD e a sua relação com a identidade autossoberana. Analisamos brevemente a sua compatibilidade com relação aos DIDs. Hoje, continuaremos essa análise com relação a credenciais verificáveis, suas revogações e os hashes. Também falamos que a LGPD regula o tratamento de dados pessoais e define quem são os controladores, os processadores e os titulares dos dados. Os titulares têm direitos e proteção a serem obtidos, enquanto os controladores e processadores possuem obrigações e responsabilidades. As credenciais verificáveis carregam em seu conteúdo dados pessoais do titular. Tanto ela quanto a sua revogação são considerados dados pessoais. Normalmente, as credenciais só serão emitidas a pedido do titular. E quanto ao seu armazenamento, as credenciais serão armazenadas em um agente, um provedor de nuvem ou sob o controle direto do titular dos dados. Dependendo do sistema de identidade autossoberana e do caso de uso, o próprio titular dos dados pode ser o controlador para adicionar uma credencial à sua carteira. E nessa situação, a lei não se aplica a ele, mas pode aplicar-se a um outro processador que processa os dados em nome do seu titular. Vale lembrar aqui que a lei aborda justificativas para poder realizar o tratamento dos dados pessoais, e o primeiro ponto que deve ser considerado é o consentimento por parte do titular, o que se aplica às credenciais, pois ela será emitida a pedido de um titular. A revogação, em alguns casos, pode ser exigida por lei ou justificada por interesse legítimo, para indicar que uma credencial emitida anteriormente não é mais válida. Os sistemas de identidade autossoberana utilizam hashes de credenciais que, como já explicamos, é uma função criptográfica unidirecional não reversível. E como o hash é uma informação transformada, para não gerar conhecimento sobre os dados do titular, não é considerado um dado pessoal, e sim um dado anonimizado. Um outro direito bastante comentado quando da criação da GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia, e posteriormente da LGPD, que não falamos ainda, é o direito ao esquecimento. Ele nada mais é do que o direito à eliminação dos dados. Muitas vezes, a obrigação mais problemática que o responsável pelo tratamento dos dados tem no contexto de sistemas baseados em blockchain é justamente o direito ao esquecimento. Quando armazenamos em um ambiente como um banco de dados, esse direito tem como ser executado. Porém, numa rede como a blockchain, que é distribuída e os nós que compõem a rede possuem cópias dos blocos que foram inseridos, apagá-los seria mais complicado. O que ocorre é a inserção de um novo bloco, citando que aquele bloco anterior não é mais válido e, assim, deve ser esquecido. Nesse contexto, deve ser dada especial atenção à revogação da credencial. Uma revogação não significa a exclusão da credencial. Em vez disso, adiciona-se uma entrada relacionada a esta revogação. Porém, quando armazenamos DIDs, hashes de credenciais ou hashes de revogações na blockchain, normalmente não são considerados dados pessoais, são dados anonimizados. Como falamos aqui, a identidade autossoberana envolve dados pessoais. Porém, é necessária uma análise detalhada do sistema usado e do caso de utilização para determinar quais os componentes de dados desse sistema constituem dados pessoais, como a LGPD se aplica, quem é considerado responsável pelo tratamento e que justificativas existem para que ela ocorra. A identidade autossoberana pode fornecer um alto padrão de proteção de privacidade. Nenhuma entidade central tem controle sobre as credenciais emitidas. O controle fica sob a responsabilidade do titular. Tecnicamente falando, ela pode proteger de forma eficaz a privacidade dos titulares dos dados e ainda estar em conformidade com a LGPD. Microsoft e Ethereum são exemplos de empresas que estão desenvolvendo sistemas de descentralização de gerenciamento da identidade e que estão se adequando a leis similares à nossa LGPD. Proteção de dados pessoais é algo contínuo e que está sempre amadurecendo, sempre em evolução. Por isso, nunca devemos parar de estudar e nos aprofundar nesse assunto. E nesse sentido, nós continuaremos trazendo conteúdos inovadores para você se proteger. Se ficou com alguma dúvida, deixe um comentário que te responderemos. Até o próximo vídeo, esperamos você!